Glória a Deus, estamos de volta, né? Quero nesta tarde compartilhar algo da parte do Senhor, né? Uma palavra que o Senhor me concedeu neste dia. E já convido você a abrir aí a sua Bíblia, você que está aí do outro lado nos ouvindo, né? Você internauta, você que está sintonizado pela 104,9 Saíra FM. Eu, pastor Adriano, esse que vos fala com você aqui nesta tarde, tem algo da parte de Deus para abençoar a minha e a tua vida. A palavra que eu quero trazer hoje, nesta tarde, se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Um texto que Deus me concedeu, sempre quando trago uma mensagem, Deus me dá um título. Então, o título é: Não prego para agradar a homens, mas para que o homem seja salvo. Glória seja dado o nome do Senhor. A nossa intenção, o nosso objetivo é de pregar a palavra de Deus para que o homem entenda que Deus quer salvá-lo, que Deus quer fazer algo que jamais o homem pode fazer. E esse Deus Todo-Poderoso, o qual nesta tarde eu venho falar, é o Deus Todo-Poderoso que pode salvar o mais vil pecador. Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 1, que diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Versículo 4 diz: Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós entendemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele estava aqui falando que o evangelho que ele estava pregando, muitos não iam se agradar, muitos não iam aceitar. Mas ele não estava se importando se alguns não iam se agradar da mensagem, da palavra de Deus. Porque até então o texto vai nos dizer, como eu acabei de ler, que ele não veio pregar, né, para agradar aos homens. Mas ele veio pregar a palavra para que os homens viessem ser salvos por meio da palavra de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, esse texto, o qual a mensagem nesta tarde nos diz: não prego para agradar a homens, mas para que o homem seja salvo pela palavra de Deus. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Sabemos que o homem não tem poder de salvar e nem de perdoar pecado de ninguém. O único que pode salvar e perdoar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sim, Ele é, né, o dono da salvação. É Ele que pode salvar o mais vil pecador. Então, quando o apóstolo Paulo estava pregando, muitos não gostaram da mensagem. E eu fico analisando, não é diferente nos dias atuais. Nos dias de hoje, muitas poucas pessoas querem, né, dar ouvido à palavra de Deus. Poucas pessoas dão credibilidade à palavra de Deus. Mas isso não importa
né, de nós não deixar de pregar a palavra de Deus. E nos importa sim pregar a palavra de Deus, porque aqui nós acabamos de ler a palavra do Senhor no primeiro versículo do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, que a pregação, a palavra de Deus, a qual Paulo veio pregar aos irmãos, isso não foi em vão. Ou seja, toda palavra que é pregada com sinceridade, com retidão, a palavra de Deus, ela vai nos trazer um resultado, né? Eu entendo isso aí como talvez pessoas não entendam hoje. Como diz a palavra no livro de João, não sabes tu o que faço hoje, mas saberás depois. Talvez no momento a pessoa possa não entender, né? Ela não se agrade, talvez ela ignore, mas a palavra de Deus, ela não é em vão. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que nessa tarde a palavra de Deus não está sendo em vão. Se alguém neste exato momento, que eu creio em nome de Jesus, pessoas que estão sintonizadas ouvindo este programa, estão dando ouvido à palavra de Deus. Não é a minha pessoa por estar pregando, mas a importância é a palavra do Senhor. E isso era, né, o que deixava Paulo satisfeito, alegre de que a mensagem que ele estava pregando, ela tinha efeito, né? Ela tinha resultado. E não é diferente nos dias de hoje. Talvez a maioria possa até não aceitar, mas tem pessoas que aceitam. Tem pessoas que recebem de bom grado, de coração, aleluia, porque estão dando ouvido à palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem é de Deus dá ouvido à palavra de Deus. Então, nesta tarde, nós viemos pregar, né, a palavra do Senhor, não para agradar aos homens, né? Porque se fosse para agradar aos homens, seria pregado aquilo que o homem se agradava. Não, eu quero que você pregue aquilo que vai me satisfazer, que vai me alegrar, né? O que eu quero. E não é o que nós queremos, é o que Deus quer que nós pregamos. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. A Bíblia diz que toda honra, toda glória é do Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui na terra é digno de receber a honra e a glória. Não, a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Por mais que o homem aqui faça alguma coisa ou contribui para o reino de Deus, mas a honra e a glória é para Jesus. Tudo que aqui nós vier fazermos aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Pregar a palavra de Deus é para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia nos diz claramente que Ele nos enviou foi para pregar a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não é pregar a palavra de Deus para que eu venha ser glorificado, para que eu venha ser exaltado, não. Aqui a Bíblia também nos diz que é necessário que Ele cresça e eu diminui. Eu sou pequeno, eu sou insignificante diante da grandeza e de um Deus Todo-Poderoso, a qual nessa tarde eu estou anunciando. Por isso a honra e a glória é dele. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A nossa intenção é pregar a palavra do Senhor para que o nome dele seja glorificado. E eu creio que nessa tarde, onde a palavra do Senhor está chegando, pessoas estão sendo edificadas, pessoas estão sendo alimentadas, né? Pessoas estão dando credibilidade. Por quê? Porque está ouvindo a voz que é a voz de Deus através da palavra do Senhor. No versículo 5 diz ainda mais a palavra do Senhor: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Veja aí o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Deus é testemunha que nós aqui não estamos falando coisas erradas, né? Coisas que é de mim, não. Coisas que possa satisfazer o desejo do homem, que o homem se agrade, mas eu vim aqui
falar e anunciar a palavra verdadeira de Deus. Não é pretexto, nem avareza, não. Isso aí não interessa, não. Aqui o que interessa é que o nome do Senhor seja glorificado. Deus é testemunha. Aleluia. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Como, né? No versículo 5, porque como bem sabeis. Veja, ele estava falando aqui para os irmãos ali em Tessalonicenses, aos irmãos que ali precisavam saber e entender que o que Paulo veio anunciar não era dele mesmo, era sendo ele usado por Deus ou usado por Deus para anunciar a palavra de Deus, né? E não era coisas que fosse de mentira, né, coisas erradas, não. Ele estava falando a verdade do Senhor. Ele estava falando a palavra sincera do nosso Deus. No versículo de número 6 diz: e não buscamos glória dos homens. Veja aí. Veja o que o apóstolo Paulo estava dizendo. O que eu vim falar e trazer e anunciar é algo do céu, é algo da parte de Deus, é algo que vai dar resultado, é algo que vai preencher o vazio, é algo que vai satisfazer a alma, aleluia. Aqueles que estão sem Deus, que estão ausentes de Deus, que não tem Deus na sua vida, eu vim trazer a palavra do Senhor para que eles possam entender e absorver essa verdade, para que eles possam crer no Evangelho de Jesus Cristo, porque aqui o nome do Senhor tem que ser glorificado, o nome de Deus tem que ser exaltado, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, e não buscamos glória dos homens. O que o apóstolo Paulo quis dizer, eu não vim buscar aqui glória dos homens, não. Eu vim puxar aqui glória dos homens para que eu seja exaltado, não. Eu vim aqui anunciar a palavra de Deus. Eu vim aqui falar de Jesus Cristo, dizer que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma o mais vil pecador e leva para o céu. É esse Jesus, a qual eu anuncio nesta tarde, esse tem essa autoridade, este poder de fazer maravilhas, de fazer milagres, de curar, de transformar, de salvar todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo quis dizer aos irmãos, né? Eu fico aqui conjecturando muitos daqueles que não aceitaram, né, a palavra de Deus porque queriam viver no erro, queriam viver na mentira, né? Por isso que ele fala aqui no texto, no versículo 5, né? Que ele vai falar foi a verdade de Deus. Quem não aceita a verdade de Deus, não aceita, né, a palavra verdadeira do Senhor, porque não quer andar na verdade, não quer andar na luz, né? Quer andar nas trevas. E quem anda nas trevas não pode agradar a Deus, né? Quem anda na escuridão, ele não tem o brilho da luz, não tem a claridade, não há uma iluminação que possa iluminá-lo, né? Porque anda nas trevas, não quer conhecer a verdade de Deus. Veja que o apóstolo João, ele fala, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem é a verdade de Deus, é a palavra. Quando o homem passa a querer buscar a verdade de Deus, ele passa a ter, né, o esclarecimento, ele passa a ter a revelação, ele passa a ter o entendimento de que tudo que ele pensava era errado. Mas quando ele busca a verdade de Deus, ele vai ter uma outra visão, ele tem outra atitude, né, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. No versículo ainda aqui, no versículo 6 diz, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Eu entendo aqui que o apóstolo Paulo, quando estava dizendo, mesmo eu como apóstolo,
Eu poderia dizer, estou falando isso porque eu sou apóstolo, estou pregando a palavra de Deus, mas isso aqui eu não vim trazer ou anunciar o que eu sou, né? Mas eu vim anunciar a quem eu sirvo, eu vim anunciar a palavra de quem eu creio, eu vim anunciar a palavra de quem eu tenho esperança, aleluia, de quem eu posso, na verdade, confiar. E é essa verdade que ele tinha convicção, a palavra de Deus. A verdade, ela tem grande, né, contribuição para o evangelho de Cristo. O evangelho da mentira não existe, né? O evangelho do erro não existe. Queira quem queira fazer, mas isso não é correto, isso não é certo, isso não preenche e nem tampouco ilumina alguém e nem tampouco salva alguém, porque quem conhece a verdade é liberto, né? Certa vez teve alguma pessoa por estudar a Bíblia e querer ter mais conhecimento, certo homem falou para ele, disse, se tu for continuar estudando tanto essa Bíblia, tu vai endoidar. Eu nunca ouvi dizer que a pessoa que estuda a Bíblia vai endoidar. Ele vai ter adquirimento de sabedoria, né? Ele vai adquirir sabedoria. Por quê? Porque, na verdade, aquele que falou para ele não queria que ele descobrisse a verdade, né? As verdades que a Bíblia nos ensina. E quando o homem não procura buscar a verdade de Deus, né? Aí a Bíblia diz, erra o homem não examinar as Escrituras. Porque é dela que o homem pode ser salvo, é através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 7, em seguida diz, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. No versículo 8 diz, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito querido. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo estava falando de quanto era importante falar do Evangelho de Deus e também de que os irmãos reconhecessem aquele que vos pregava a palavra do Senhor, né? Para que eles dessem crédito a quem estavam pregando o Evangelho de Deus. Eu entendo também que o apóstolo Paulo pregando aqui o Evangelho, eu lembro do profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Né? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que vocês deu crédito à palavra de Deus, né? Porque eu vim aqui não foi para agradar vocês, mas eu vim aqui para falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque é esse Evangelho que vai salvar. Não tem outro Evangelho que salva. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo que salva. Ninguém é salvo por outro a não ser por Jesus Cristo. Não. Só Jesus é quem salva. Jesus é o único que pode salvar a mim e a você. Não tem outro caminho, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Ele próprio, Jesus Cristo, esse sim é o caminho da verdade que pode levar você à salvação. Glória seja dado o nome do Senhor. No versículo de número 9 diz assim, porque bem vos lembrais, irmãos, porque bem vos lembrais, irmão, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele quis dizer aqui que ele estava pregando o Evangelho, né, para que as pessoas tivessem conhecimento e que não viesse
a escarnecer, né? Porque ele estava falando do evangelho dia e noite. Isso era algo incansável, né? E mesmo que fadiga, trabalhos, isso não era fácil, porque o combate que ele teve que combater, pregando o evangelho de Cristo, para desfazer, né, as inverdades de muitos que anunciavam, né? Ele combateu muito isso. E por isso, ele foi muito, né, questionado, ele foi muito oprimido, foi muito maltratado, e nós sabemos o que aconteceu com ele por meio, né, do evangelho de Cristo. A pessoa que foi um dos perseguidores e passou, né, a ser perseguido até a morte por pregar a palavra de Deus, ou seja, por aceitar as verdades do Senhor. No versículo de número 10 diz assim: vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Veja aí que maravilha, como é importante a pessoa dar credibilidade, né, à palavra de Deus, né? Quando ele estava falando aqui, vocês são testemunha do que nós, né, pregamos, do que nós fazíamos e do que nós somos. Nós não estamos falando aqui de nós mesmos, não. O evangelho que nós estamos pregando aqui é o evangelho de Cristo. É o evangelho que salva. E isso aí, vós e Deus sois testemunhas. Que vocês possam dar credibilidade à palavra de Deus. E aqui eu quero parar um pouquinho e conjecturar com você, meus queridos amados e ouvintes. E te faço uma pergunta: você tem dado credibilidade à palavra de Deus como deveria? Ou você simplesmente é um ouvinte, mas não leva tão sério ou não considera tanto o que o Evangelho de Cristo está se referindo para mim e para você? É uma pergunta que fica entre você e Deus, para que você possa responder, refletir, entender que o Evangelho de Deus, ele não é em vão. Porque bem sabemos que tudo que nós fizemos aqui, seja bom ou seja mal, a Bíblia diz que Deus, ele está contemplando, né, os bons e os maus de lá de cima. Se você estiver fazendo alguma coisa boa para Deus, você terá recompensa. Caso contrário, também você vai ter recompensa. Tudo teremos recompensa daquilo que nós fazemos. Se estivermos fazendo alguma coisa que contribui para o reino de Deus, com certeza nós teremos recompensa. Mas caso contrário, estiver fazendo algo que não traz recompensa para o reino de Deus, vai trazer prejuízo para nós. Isso é a recompensa. Se nós só faz o que desagrada a Deus, a recompensa é aquilo que desagrada a Deus, vem sobre nós. Mas que nós possamos entender e dar ouvido à palavra do Senhor. Dar credibilidade à palavra do nosso Deus. No versículo de número 11 diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Veja aí que nós entendemos que ele estava ensinando para que, assim como o pai quer algo de bom e agradável para o seu filho, assim o apóstolo, os amados irmãos que pregam a palavra verdadeira, ele quer o bem das pessoas. Assim como o pai ama o seu filho e o quer bem e sempre quer dar-lhe o melhor,
aqui nós entendemos que se o pai ele exorta o seu filho para que o filho seja educado, para que o filho entenda que ele quer o bem para ele, assim Jesus também quer o bem para conosco, para que nós entenda que Jesus sempre quer o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos, porque queríamos do nosso jeito, da nossa vontade, mas a vontade de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Na verdade, do nosso jeito não dá certo, não é bom, né? Nos prejudica, nos causa danos. Por quê? Porque é do nosso jeito. Mas quando é do jeito da vontade de Deus, as coisas dão certo, né? As coisas evoluem. Então, assim que ele estava consolando, né? Ensinando, para que os irmãos aprendessem, entendessem a palavra do Senhor, o pai como ama o seu filho, né? Quando o pai quer o bem, que eles entendessem que Jesus quer o bem, que eles queriam o bem daquele povo, que eles compreendessem a palavra do Senhor. No versículo 12 diz assim: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que maravilha, né, irmãos? Jesus, ele tem algo maravilhoso para mim, para você, mas é preciso nós tomarmos uma atitude, é preciso nós tomarmos, né, uma atitude de querer algo para a nossa vida, para que naquele grandioso dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós possamos ir com ele para a glória, para que a nossa vida aqui na terra possa fazer o que é de bem e de melhor e que contribui para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. No versículo de número 13 diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Ô glória, louvado seja o nome do Senhor. Então é para os que crê, né? Tem pessoas que não crê, mas tem pessoas que crê. E os que creem recebem. Aqueles que acreditam recebem. Por quê? Porque deram credibilidade à palavra de Deus, né? A Bíblia diz assim lá em Efésios, se assim não me engano: chegai-vos a Deus e ele se chega a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem se chega à verdade de Deus, Deus se chega a ele. Mas quem recusa a palavra de Deus é porque não quer aceitar a correção, não quer aceitar a exortação, né? Se acha no direito de se autocorrigir, né? Não, eu estou certo, é desse jeito, é dessa maneira. Não, mas a palavra de Deus é quem corrige o ser humano. Aonde o ser humano estiver errando, a palavra de Deus é quem vai nos corrigir, para que nós possa acertar, né? Para que nós possa entender que o Senhor quer o melhor para nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14 diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios
cidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Veja que aqui o apóstolo Paulo estava falando de que aqueles que mataram a Jesus, que perseguiram, também perseguiram os profetas. Muitos foram perseguidos os profetas por anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque não falava para agradar a homem, né? O que eles anunciavam era palavra de correção, né? De exortação para que eles se consertassem. Mas quem gosta de andar no erro, na maldade, no pecado, não aceita, né, a correção. E quem prega a verdade sempre corre o risco, ou sempre está arriscando a sua vida, né, por pregar a palavra de Deus e por não aceitar mentiras, né? Porque quem prega a verdade, quem está consciente do que Jesus fez na sua vida, né, do que Jesus é capaz, porque Ele é o Todo-Poderoso, não pode de maneira alguma comer qualquer alimento estragado, ou seja, não pode deixar a sua mente ser poluída por coisas que não é edificante, que não vem da parte do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. E no versículo número 16 diz assim ainda: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus cai sobre eles até ao fim. É isso aí. Foi o que eu falei anteriormente. Quando a pessoa não aceita as coisas de Deus, que quer andar no erro, no pecado, primeiro, como eu falei, a Bíblia diz que Deus está lá, no alto céu, lá em cima, na glória, contemplando os bons e os maus. Quem quer viver no pecado, no erro, não aceita a verdade de Deus, quer continuar no erro. O livro de Apocalipse diz: quem quiser se limpar, que se limpe mais. Aquele que quiser se sujar, que se suje mais. Né? A Bíblia também fala: quem for santo, que se santifique mais ainda. Nós que pregamos o Evangelho, que procuramos, né, nos afastarmos das coisas erradas e olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, e praticar o que é agradável aos olhos de Deus. Porque tudo isso será cobrado, né, de nós, porque a Bíblia diz que a Deus mais dá, mais será cobrado. Então eu entendo que o apóstolo Paulo estava falando era que ele tinha que pregar o Evangelho, mesmo que desagradasse a maioria, mas aquilo era importante para ele, mesmo que aquilo lhe custasse a vida, mas isso não o impediria, né, de o nome do Senhor ser glorificado. Então, nesta tarde, meus amados ouvintes da palavra de Deus, a mensagem é: não prego para agradar a homens, mas para salvar, para que a palavra de Deus venha salvar o homem. Não prego para agradar o homem, né? Prego aqui para que a palavra de Deus venha salvar o homem. É a palavra de Deus que salva. Eu não prego para que o homem se agrade. Tem pessoas nesse exato momento que talvez acham, né, não estão aceitando. Tem pessoas que talvez não estão se agradando do que eu estou pregando. Mas não importa. Eu estou pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode deixar de ser pregada. Não. A Bíblia diz que ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu tenho que pregar o Evangelho genuíno. Queira ou não queira,
Porque a Bíblia também diz que eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo. O que eu entendo nisso aí? Porque tem o tempo e tem fora de tempo. Às vezes a pessoa não está nem aí por tanta preocupação por alguma coisa que está fazendo e tal, e de repente ela escutou a palavra de Deus e parou um pouco e foi escutar, ou seja, não estava tendo tempo, mas de repente ela ouviu aquela palavra e chamou a atenção dela. Teve a curiosidade porque mexeu com ela. Aleluia. E eu creio que nessa tarde a palavra de Deus está mexendo no teu coração. Glória seja dada o nome do Senhor. E nesse texto aqui, uma pequena, nem digo uma ilustração, mas eu digo aqui um sermão, um pequeno sermão. Não podemos pregar a palavra de Deus para que o homem venha se agradar. Não. Mas viemos pregar a palavra de Deus para que o homem entenda que por a palavra de Deus ser pregada, ele pode ser salvo. Glória seja dado o nome do Senhor. Assim, pregando a palavra de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Mesmo que muitos não se agradem. Assim, agradando ao homem, estamos pregando o que o homem gostaria de ouvir, e não o que Deus se agrada, ou o que Deus tem, se agradado. Glória seja dado o nome do Senhor. O objetivo da palavra ser pregado aqui no rádio é sempre buscar a aprovação de Deus e não dos homens. A nossa intenção aqui é de buscar a aprovação de Deus. Porque o texto vai falar que nós somos aprovados por Deus. Porque temos que pregar a palavra de Deus para sermos aprovados por Ele. Porque se estivesse só falando e pregando o que o homem gostaria de ouvir, então é fazendo aquilo que o homem gostaria. E não o que Deus se agrada. Glória seja dado o nome do Senhor. O pregador do Evangelho enfrenta sempre a tentação de agradar aos homens. No versículo 4, nós vemos aí, no versículo 6, mostra a palavra que o pregador não deve pregar para buscar glórias de homem, mas para ter a aprovação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória seja dado o nome do Senhor. Pregamos não para que a glória seja para nós. Pregamos para que a glória seja do Senhor Jesus Cristo. E pregando, a pregação é para que o nome de Jesus seja glorificado. Glória seja dado o nome do Senhor. João 3,30 diz: veja o que a palavra do Senhor nos diz, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória seja dado o nome do Senhor. No versículo ainda, se eu não me engano, João 6,60 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Glória seja dado o nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 10, 37, 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória seja dado o nome do Senhor. O evangelho tem que ser pregado. Nós não podemos recuar de maneira nenhuma. E Hebreus 37, 38, 39 diz assim ainda: nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, meus amados irmãos, meu querido ouvinte. Pregamos para que a nossa conservação da nossa alma seja agradável aos olhos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois chegamos ao término do nosso programa.
né? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma semana concluída aqui, né? Apresentando este programa com a do irmão a missionária Fúvia, e eu louvo a Deus por o Senhor nos conceder a oportunidade de termos retornado a este programa, o programa Fé em Ação, e aqui a este rádio, a estarmos anunciando a palavra de Deus. E quero orar com você nesta tarde, né? Agradecendo por tudo que Ele tem nos concedido. Soberano Deus,